Bom dia. Bom dia, Dani. Bom dia. Deixa eu ver aqui que a gente fez da 302, 303. Vou pegar meu velho caderninho aqui para anotar quem é que faz. Eita. Atividade, livro. Deixa eu abrir meu livro aqui. Fizeram a atividade? Opa, eu fiz. Ótimo. Nicolas apareceu lá para ver a gente, mas ninguém mais do nono ano. Bom dia, Dani. Tudo bom? Eu apareci, só que eu fiquei com vergonha. Aí eu fui Bom Ah, dia, pô, embora. Dani. devia ter ido, meu filho, porque eu falei com Bom todo dia, mundo. Lucas. Foi muito bom, foi muito bom. Foi Foi bom ótimo. mesmo. Deu um gás na gente Fui eu, em não foi? vocês. Nossa. Deu um gás, viu? A gente tava meio borocochô. Foi um Se eu não gás. me engano, só fui eu, não foi, Dani? Lucas tá dizendo que foi, mas não vi. Foi. Aí eu e Henri passou lá, só que a gente ficou com vergonha de entrar. Devia tentar, Ah, porque isso eu me foi lembro. o gás que deu a gente como professor, foi muito bom. Sim, verdade. E aí, Dani, eu fiz sua tarefa, viu? Sua tarefinha lá, aquela Tá muito pequenininha. baixo, tô ouvindo nada. Eu fiz sua tarefa, aquela que só tinha 9 páginas. Aquela Só, tarefinha né? pequena. Bem pequeno. Vou É, compartilhar aqui, vamos corrigir. vamos. Página 302. Explique o que foi a imprensa nanica e quais meios ela utilizava para escapar da censura promovida pelo governo. Quem vai responder essa? Eu respondo, se quiser. Vai, João Lucas, pode ir. Eu botei que foram os periódicos independentes, que eles utilizavam do humor e ironia para driblar a censura. Isso mesmo, perfeito. Isso mesmo. Era uma imprensa independente que criticava a ditadura, como ele falou, utilizavam sátira e humor para driblar a ditadura militar pelo governo. Perfeito. Vai também o segundo, que foi a passeata dos 100 mil. Foi uma passeata em repúdio ao assassinato de um estudante lá, que o nome dele era Edson Edson. Luiz de Lima Souto, Sim. morto durante a repressão do regime. Ok. Quem é o outro que vai o terceiro? Deixa eu só abrir aqui na página. Vá. Qual é a página Bom dia, mesmo? Joana. Bom dia, Bom dia, É Maninha. 302. 302. 302. 311, Qual foi a 302. principal Tá. medida tomada pelos povos indígenas para se defender da violência contra o governo e suas comunidades? Foi a fundação da. Foi a criação da. Pera aí. Foi a criação da UDN. A fundação da Alô? É União o das UNI. Nações Indígenas, a fim de garantir seus direitos da UNI. terra. União das Nações Indígenas. Sim. Tá? Vamos lá. O quarto. Sim. Continua no quarto, Nicolas. Deixa eu botar aqui que tu respondesse, peraí. Porque no final da década de 60, os movimentos de resistência armada à ditadura cresceram no Brasil. Pois nessa época o controle do Estado sobre a cidade estava muito grande. Isso. Aumentaram a partir do momento que a repressão também aumentou nos anos de chumbo, então os movimentos de guerrilha também aumentaram. O quinto, como é a ordem aqui? Sim. Tá muito baixo aqui. EVF. VVF, isso. O F é esse aqui, ó. Os anos de chumbo são Isso. conhecidos como período que o governo militar deu início à abertura política do país. Não. Eles Ele é são conhecido conhecidos. pelo período de maior recessão, da tortura. Sim. Vamos para a página 303. Aí tem o texto. Que assunto é tratado no texto, João Lucas?
Eu botei que era a opressão do Estado aos índios. É um período em que uma epidemia. Eu acho que não é o áudio de vocês, eu tô achando que é meu fone, que eu troquei de fone. E tá até João Lucas tá baixinho pra mim. O Tô de João achando que Lucas não é tá baixo, vocês, não. não. Acho que sou eu. Acho que é meu fone. Ele também tá no computador. Eu já aumentei, tá no máximo de tudo aqui, ó. No máximo do super máximos. Eu acho que é o fone. Eu troquei de fone e eu acho que esse fone não foi legal. Não foi legal essa troca. Agora isso não tá bom, não. Tá no máximo. Eu acho que Uhum. uma palavra mais adequada para minha resposta seria descaso, né? Isso. Isso mesmo. Trata de uma epidemia de sarampo, remanejadas durante a exploração da Amazônia. Vai para o B, João Lucas. Com base na leitura, o que podemos perceber sobre o tratamento destinado aos povos indígenas durante a ditadura civil militar? Era um descaso total com relação em ajudar os povos indígenas. Isso. Pouco planejamento, nenhuma preocupação, o descaso, certíssimo. E o C. Quais foram os possíveis motivos que desencadearam a epidemia de sarampo entre os Chavantes e os Suiamiçu? Eu coloquei que era o descaso do governo, a não utilização regular da vacina e a opressão. Não está errado, não. Mas lembra que eles foram remanejados, aí teve contato, né? Aí o contato Hum. desses povos indígenas com outras pessoas também provocaram a disseminação da Ah, doença. foi que eles até falaram ali, não sei o que, eu lembro, eu lembro. Eles Foi. tiveram que ser remanejados. Aí aqui o sétimo. Escreva um pequeno texto com a palavra a seguir: repressão, resistência e ditadura. Eu escrevi assim, ó. A repressão no período da ditadura militar era exacerbada. Por isso, a resistência tinha que ser cada vez mais forte e com mais apoiadores para acabar com esse período. Certo. Nicolas, seu texto. Dani, eu não fiz o texto. Eu esqueci de fazer. Esquecesse de fazer. Cadê Rita por aí, não? Tá não. Eu não sei não, eu falei com ele, eu acho que aconteceu alguma coisa. Oi. Sim. Vocês fizeram a página Eu acho que 309 ou ele. não? 300 e qual? Sim. 9. 9? Sim. Menina, tá Não. muito ruim esse fone. Era pra fazer 309. 309, Fiz era? não, Dani. Não? Eu não sabia que era pra fazer a Eu também não 309, não. sabia, não. Então vamos pular para 310. Quem mais que fez, hein? Cadê Felipe? Felipe sempre faz. Joana, liga teu áudio aí e fala com a tia. Quer que eu responda a primeira aí da Pode 310? responder. A primeira e a segunda. Eu também quero Eu, responder. Ele só fez Alô, responder Dani? desse jeito Ô, parecendo que eu Felipe, não tá fiz. vendo? É meu áudio, porque tá todo mundo baixinho, então não é o de você. Felipe tá alto, o de Felipe tá legal. Então não é Sim, o vocês, de porque Felipe tá normal. se fosse vocês, Não sei o que falar aí, era que um tá aluno baixo. específico que tá baixinho, mas não é todo mundo que tá falando, tô aqui me desgalando para ouvir. Vá, quem é que vai responder isso? Vai João Lucas, depois vai Nicolas, depois vai Felipe. Tá bom. Eu coloquei a letra C, que é os empréstimos estrangeiros para a construção de obras e de infraestrutura e instalação de indústrias. Perfeito. O segundo, vai você também. Qual é o assunto tratado no texto? Quer que eu responda? Pode? Qual é o assunto? A comparação econômica entre a ditadura e a democracia. Não, o que está no texto é aquele período do famoso milagre econômico, do crescimento econômico do Brasil. Mas eles comparam ali com o negócio de Juscelino Kubitschek, eu pensei que fosse isso, foi mal. Perfeito. Agora vai, Nicolas, o B, o C e o D. Eu coloquei que o B é o capital nacional e internacional. O C, Isso. os trabalhadores mais pobres e desqualificados. O D, o desenvolvimento da ditadura, é, desenvolvimento da ditadura no total. A letra D. A maior diferença é que a ditadura, as pessoas menos favorecidas. A maior diferença é que a ditadura, as pessoas menos favorecidas pelo modelo econômico não podiam questionar as ações do governo ou reivindicar alguma melhoria. Vou corrigir. Agora, Felipe, o terceiro.
Se Explica quiser, os eu motivos que levaram respondo. ao fim do milagre econômico. Eu respondo, quer? Eu posso responder também. Se ele não Mas eu responder, tu posso bota pra tu. também. Eu posso também. 311. Alô, Dani? Ele foi buscar a página. Ah, tá. Felipe, os meninos estão doidos para responder. Eu vou dar um menino, Que viu? a terceira, né? É. Durante a ditadura civil-militar, o governo contraiu diversos empréstimos internacionais para impulsionar o crescimento econômico do país, aumentando, consequentemente, a dívida externa. Porém, após 1973, com a crise do petróleo, a inflação passou a subir, pois grande parte dos combustíveis consumido no país era importada. Com a crise, o governo brasileiro teve dificuldades em contrair novos empréstimos, não conseguindo assim manter o crescimento econômico do país, elevando o fim do milagre econômico. Perfeito. O quarto, qual é a sequência? VFVV. Eu coloquei o mesmo. VFV. PFFV eu botei. VFFV. É, sim. A letra B VF, está errado VV. por quê? O processo de abertura política da ditadura não ocorreu de maneira regular, aconteceu de maneira irregular, tá? Houve vários momentos que o regime, no lugar de aumentar, ele retrocedeu. E a letra C é, durante a ditadura, a política econômica de favorecer o arroz salarial fez diminuir o salário, assim como também a exportação. Vamos para a nossa penúltima página. Vai, João Lucas, o quinto. Opa. Explique a importância do caso Rezog para o fortalecimento das mobilizações contra a ditadura civil-militar. Eu botei que o caso Rezog, aliás, foi bastante popular e comoveu muitas pessoas, pois foi um crime covarde do governo. E também que foi muito popular, não sei porque ele era famoso, não sei o quê. Isso deu uma onda de movimentos buscando o fim da ditadura, exatamente. Então, aí mostrou que a insatisfação era geral e o que a gente queria era uma redemocratização. Vamos lá, agora, Nicolas, liga aqui, aí você vai dizer uma pessoa, o chamado, aí você diz qual é o que corresponde. Beleza. O chamado alcançou um grande crescimento, tendo como base investimentos do governo. O chamado curso segundo. Isso. A construção da usina hidrelétrica de Itaipu destruiu as 7 quedas. Qual é o que liga ele? O terceiro. Considerado o maior conjunto de cachoeira, isso mesmo. Com o mandato de Geisel, teve início um processo de abertura. O primeiro. Isso. A abertura política da ditadura civil-militar ocorreu de... O último. Perfeito. Maneira irregular. Isso. A política econômica adotada pelo governo durante a ditadura civil-militar promoveu uma grande desvalorização dos salários do Brasil, que é o quarto. muito bom mesmo. A perda do espaço do parlamento após a eleição de 74 provocou a reação De militares que carregaram a violência, que é o quinto. Isso, muito bom. É isso mesmo. Perfeito. Para finalizar, nós temos o 317 com as palavras democracia, resistência, ditadura, repressão. Vá. Primeiro, democracia. Com o fim do Estado Novo, teve início um período de democracia no Brasil, ou seja, um período em que as pessoas podiam se expressar e escolher seus representantes políticos por meio do voto. O segundo, eu coloquei a censura. Por meio da censura, um governo pode proibir as pessoas de se expressarem livremente, controlar as informações e ideias. Os meios de comunicação divulgam como ocorreu no Brasil durante a ditadura civil-militar. A reforma agrária é a reorganização da estrutura agrária de um país com o objetivo de redistribuir as propriedades rurais, para assim melhorar
aproveitamento da terra e fazer justiça social. Em 1964 teve início no Brasil uma ditadura civil-militar. Chamamos de resistência o movimento que não se submete às imposições de um governo autoritário. A repressão é um recurso constantemente utilizado por governos autoritários para enfraquecer seus opositores. Perfeito. Muito orgulho de Bigode, vocês. teu mic Oi, tá meu muito amor. perto do nariz. Teu Oi? mic tá muito perto do nariz, Bigode. Oi? Tá baforando no mic aí, tu. Mas foi bom, foi perfeito. Foi bom, tá Não, o bom. último não é censura, não. O Perdão. último é Repressão. repressão. A ordem é o que ele falou certinho: democracia, censura, reforma agrária, ditadura, resistência e repressão. Essa é a ordem. Entendeu? De novo. Democracia, censura, reforma agrária, ditadura, resistência e repressão. Hoje vai ser massa, porque a gente vai entrar, olha, Brasil na atualidade. O livro de vocês não vai até o atual presidente-chefe do executivo. Ele vai até Michel Temer, se eu não me engano. Deixa eu confirmar aqui. Mas ele vai até Temer. Triste, eu queria debate. Ele não vai para... Também queria ser massa. Não, Ia não ia ser ser bom, tanta não, minha gente. Não ia ser pancada. bom, não. Se fosse presencial, é que o bicho ia pegar mesmo. É melhor Oxi. até Temer mesmo. Mas aí, todo mundo tem aqui direito, é democrático, de falar o que pensa, o que acha, de todo mundo discordar. Eu não posso, porque, querendo ou não, eu sou formadora de opinião, então eu me abstenho das minhas opiniões. Mas vocês, puxa, Eu podem provavelmente mandar o pau seria aí, espancado. podem falar aí à vontade. Se chegasse na escola e falasse merda, você Eu ia ia tomar um sair pau. Baixinho, roxo, não tô meu ouvindo, amigo. não. Sim. Eu posso não, que eu sou formadora de opinião, mas vocês... A gente vai estudar o fim do período da ditadura militar, né? Não estudar, não. Ver a transição do regime da ditadura militar para... Deixa eu achar aqui meu PowerPoint. Transição. Por que não pode ser chamado? Pode ser chamado de fim, não? Como é? Não entendi. Por que transição? Não pode ser chamado de fim, não? Fim da ditadura militar? Não, pode. Agora é porque a gente já viu o fim. Aí agora eu vou falar sobre a transição. Da E eu vou achar ditadura aqui meu militar para a PowerPoint. democracia, né? É democratização, não. Cadê? Eu não sei como é que... Pós-ditadura. Período pós-ditadura. Não é o retorno da democracia, não. Isso aqui eu já vi a vocês. Eu vi sobre isso aí, que o presidente, depois da ditadura, ele tentou voltar com os negócios, só que levemente, tipo, só que não sei explicar. Eu tô Teu conseguindo mic ver, ainda não. tá muito perto da boca, Bigode. Ainda tá muito forte, respirando perto do mic. Foi mal, foi Tenta mal. colocar no queixo. Tá bom, tá bom. Eu não vi, não. Pronto, Mas agora esse foi melhor. assunto aqui é super fácil. É mais fácil ainda do que a ditadura militar. Então, automaticamente, vocês têm plena liberdade para falar, para pesquisar, para argumentar, para crescer aqui o conteúdo e tal. Ele vai passando pelos presidentes redemocratizados. Porque... Eita, deixa eu espelhar para vocês aqui. Brasil na atualidade. Eu gosto de chamar isso do Brasil redemocratizado, né? Porque é quando a gente volta com a democracia aqui no Brasil, né? Porque após mais de 20 anos, após 20 anos, né, de governo militar, o Brasil passou pelo processo de voltar a ser um país democrático. Desde o golpe de 64, o Brasil continuou com forma de governo que nada tinha a ver com a democracia. Então, a redemocratização foi um momento muito importante para a história do Brasil, muito importante. A gente vai ver que que o brasileiro não aprende sempre com seus erros. A gente vai ver que alguns personagens que a gente convidou a sair da política, esses personagens voltaram e muito ovacionados pela política nacional. Então, a gente vai começar a ver agora um Brasil reconstruindo aquele primeiro passo com o fim da ditadura militar, né? A crise da ditadura com o fim do milagre econômico, as rejeições àquela forma de governo. Aí teve aquela célebre frase que eu já disse a vocês de Figueiredo, né? Ó, a abertura política do Brasil vai ser lenta, vai ser gradual e vai ser segura. Então, a gente passa por um processo do final da derrocada da ditadura militar para o início da ditadura militar. Eita,
do regime civil, do regime democrático, no qual já no final, eu falei um pouquinho para vocês, que lá no final da ditadura, deixa eu colocar esse slide aqui para vocês, começa esse movimento chamado de direta já. O que é uma eleição direta? Uma eleição direta é aquela que o povo participa. E uma eleição indireta é aquela que o colégio eleitoral, os representantes do povo, é que decidem. E aí, no caso, o que esse movimento queria? Esse movimento, né, que começa a partir das greves de 1978, os movimentos estudantis, né, eu já falei para vocês também dos trabalhadores lá do movimento sindical, começam a se manifestar querendo eleições diretas, ou seja, que o povo participasse, que existisse uma eleição depois de 20 anos de ditadura, que o presidente do Brasil fosse um presidente civil e escolhido pelo povo. E aí deu origem a esse movimento chamado de Direta Já, que foi um movimento, obviamente, popular da massa, mas tinha por trás interesses políticos que queriam que o Brasil retomasse a ser um país democrático pelas vias diretas, repito, que o povo pudesse escolher. Esse movimento começou em 1983, 1984, mobilizou milhares de pessoas pelo país todo, participação da classe artística, artistas que estão até hoje, ainda, tanto na TV quanto na música, fizeram parte do Direta Já. Diversos políticos, né, fizeram também palco para o reforma dos Direta Já, mas, infelizmente, o voto continuou através de colégio eleitoral, foi criada, né, pelo Congresso Nacional. Foi estabelecido que a nova escolha para presidente e governadores seria responsabilidade por uma junta militar. Ou seja, após a promulgação da Constituição de 1967, ou seja, aquela que daria, que já ocorreu durante o período da ditadura, dizia que o voto deveria ser feito por colégio eleitoral. E aí, automaticamente, mesmo com os movimentos que levaram o PT, o PMDB, o PDT, PTB, tantas manifestações de cunho popular, artístico e político, as eleições foram tomadas de maneira direta para governador, mas não para presidente da República, tá? Mesmo tendo toda aquela ideia de que o Brasil precisava passar por uma nova eleição para presidente, de maneira direta, não ocorreu. O movimento Direta Já foi um movimento muito importante de cunho popular, porém, as eleições para presidente da República continuaram de maneira indireta. Uma coisa importante para falar para vocês foi que um dos principais articuladores foi um deputado, que depois vocês pesquisem a história dele para vocês verem como ele morreu, chamado Ulisses Guimarães, e começou a fazer os embates pedindo que o Brasil voltasse a ser um país onde a eleição direta entrasse para presidente da República. O que estava rolando no Brasil economicamente no período da Direta Já? 211% de inflação. 211%. Então, nem vem falar de milagre econômico, porque a dívida que a gente pagou por causa desse milagre econômico foi muito caro. A dívida externa do Brasil, a dívida que o Brasil tinha com os países internacionais, com os bancos internacionais, pegava boa parte das riquezas do Brasil. Então, automaticamente, o Brasil estava numa grande crise econômica. E aí, a saída foi realmente colocar fim ao regime militar e dar início ao regime democrático. Mas, repito, não pela via democrática. Aí no slide de vocês eu coloquei aqui, ó. Uma figura de destaque desse movimento foi Ulisses Guimarães, apelidado do Senhor das Diretas. Outro nome das campanhas foi Luiz Inácio Lula da Silva, que viria a ser presidente, a cantora Fafá de Belém, Osmar Santos, e no dia 25 de abril de 84, o Congresso se reuniu para votar o que tornaria possível a eleição direta naquele ano. Na verdade, o que ficou determinado foi que para que a emenda fosse aprovada, para que a eleição direta fosse aprovada, a gente teria que ter 2/3 dos votos. E a expectativa, obviamente, era muito grande para que eu conseguisse esse 2/3 e a gente conseguisse eleições diretas. Foram 298 votos e 65 contra 3 pessoas. Se abstiveram, ou seja, estavam lá, mas não votaram.
112 deputados nem sequer botaram o pé lá, e para ser aprovada, a gente tinha que ter 320, o que nós tivemos foi 298, e aí acabou o sonho da direta já. A eleição determinada foi eleições indireta. E aí 2 civis disputaram cargos. Paulo Maluf, que era uma figura que repercutiu na política até pouco tempo, e do outro lado, o avô do ex-candidato à presidência e ex-governador de Minas Gerais, Tancredo Neves, pelo PMDB. Vamos recapitular? O final da ditadura foi aquele caos econômico, a inflação gigantesca, 211% chegou a inflação no Brasil. O Brasil devia muito, e boa parte do que o Brasil arrecadava, o Brasil tinha que pagar as dívidas internas, então tinha um burburinho econômico muito grande aqui no Brasil. E aí, o processo caminhava com as mobilizações do sindical, dos estudantes, para o fim da ditadura militar. E em meio a esse caos econômico, né, ocorreu a reabertura política do Brasil. E nessa reabertura política, neste período, surgiu esse movimento aqui, ó, o famosos Direta Já, que queria que a primeira eleição do Brasil redemocratizado viesse pelas vias do povo. E aí precisava levar essa proposta, né, para o Congresso, que, por sua vez, não conseguiu aprovar. A gente precisava de 320 votos e vieram 298 votos. E aí, obviamente, não conseguiu a eleição direta, mas nós tínhamos um primeiro passo para uma democracia com 2 presidentes civis disputando a presidência do Brasil, Paulo Maluf e Tancredo Neves. Ok, até aqui tudo bem? Até aqui tudo bem? Sim, Dani, de boa. Aí aqui, ó. Eu vou voltar um pouquinho no início do slide, tá? Aqui, ó. Em 1984 teve início a campanha de Direta Já, 83, 84 começou esse movimento, que apoiava um projeto de lei do deputado Dante de Oliveira com a proposta de eleições diretas para presidente. Foi um dos maiores movimentos sociais do país. No ano de 1979, o regime militar tomou medidas que permitiram o retorno da liberdade democrática do país. Sob o regime militar, desde 1964, a última eleição direta foi de 1960, que foi aquela que colocou Jânio Quadros, né? Porque Jango veio através da renúncia de Jânio Quadros. Em 1984, haveria eleições para presidente, mas seria de maneira indireta, porque estava prevista constitucionalmente. Mas existia aquela proposta, né, para que o Brasil tivesse eleição para presidente. Aqui, ó, o grande nome é Ulisses Guimarães, lembrando que já dava cenários aí, outras pessoas acabaram já aparecendo aqui, ó, na política. Na verdade, Lula já vem aparecendo desde o movimento do final da ditadura. Ó, tá vendo? Precisava de 320 votos, a gente teve 298. E aí, a disputa veio entre Paulo Maluf e Tancredo Neves, que acabaram sendo indicados, ó, pelas lideranças do Direta Já. E aí, quem venceu a eleição foi Tancredo Neves e se transformou no primeiro político do Brasil redemocratizado. Pelo voto direto, não. Houve mobilização para isso? Sim. Mas, infelizmente, a votação vinha pela indireta, né? Vinha pelos representantes do povo e muitos deputados se abstiveram. Não foi. 112 deputados se abstiveram, faltaram e 3 se abstiveram. Então, com isso, a gente conseguiria ter as eleições diretas. Mas, antes mesmo dele assumir a presidência do Brasil, né, depois de 20 anos de ditadura militar, Tancredo é eleito, mas não sei se vocês sabem, ele não chegou a presidência. Pode falar, Nicolas. Pelo que eu escutei agora, os caras não foram... Faltou gente para votar, foi? Isso acontece direto. Por exemplo, alguma proposta que vai prejudicar o povo. E aí eles tinham que dar a cara para bater. E a gente sabe se ele vai votar sim ou não. Muitos se abstêm. Muitos têm e não votam. E tem pessoas que simplesmente faltam. Isso é muito comum, infelizmente. Tanto que, por exemplo, quando passou a proposta da reforma trabalhista, né, no governo de Temer, ali na Agamenon tinha um monte de cartaz, de outdoor dizendo, ó, esse votou a favor, para a gente saber quem foi aqueles que votou, teoricamente, contra o trabalhador. Infelizmente, é muito comum. Eu pensava que não podia faltar, não. Eu pensava que era que nem... Tá baixinho. Eu pensava que
acontecia igual da gente. Quando a gente faltava, só podia votar, não sei daqui a quantos anos, ou daqui a quantos meses. Eu não me lembro direito ou não. Mas eu pensava que isso acontecia também com eles. De quê? De ter, ser, tipo, prejudicado, multado, que nem a gente. A gente não perde o Onde é que tempo de política é voto. prejudicada nesse país, Nico? Onde é? Ah, Ó, sei lá, eu tanto- ainda tenho fé em não, algumas coisas, viu, Dani? teoricamente eles têm que apresentar atestado médico, né? Teoricamente eles têm que apresentar. Ah, pagando dinheiro pro médico até eu ganho atestado. Aí aqui, ó, em 1984, a emenda Dante de Oliveira, que era aquela que queria eleições diretas para presidente da República, mas foi derrotada, né? Na Câmara dos Deputados, como eu já disse a vocês aqui. E aí surgiu, pelo Colégio Eleitoral, viria a votação, Tancredo contra Paulo Maluf, ambos indicados pelos as pessoas que participaram do Direta Já. E aí, em março de 1985, Tancredo é eleito, mas ele não assume a presidência do país. Gente, a morte de Tancredo tem muita polêmica a respeito da morte dele. Ele morreu de uma doença chamada diverticulite, que é uma inflamação no intestino grosso, tá? Mas aí, em meio à saída de um golpe militar, o presidente eleito do Brasil, o presidente civil eleito, ele morre antes de assumir a presidência. Ele é eleito, mas ele não chega a ser presidente, porque ele morre antes. Olha meu filho gritando. Aí isso gerou e gera muita polêmica sobre a morte de Tancredo Neves. Muita gente diz que ele foi assassinado, enfim. Existe muita polêmica a respeito da morte dele, porque ele morreu de diverticulite, Dani, ele foi eleito, eu sou mas meio retardado, eu não escutei o que a senhora, não escutei o que a senhora falou, não. Ele morreu de quê? Diverticulite. É uma O que inflamação é no isso? intestino grosso. Ele morreu. Envenenamento. Tô Não, criando uma teoria da tem conspiração agora. muita polêmica em relação a isso. E aí, como ele morre antes, ele é eleito, mas ele não chega a subir, receber a faixa presidencial. Quem recebe a faixa é o seu vice, porque na ausência do presidente, quem assume não é o vice. E aí, quem assume a presidência é José Sarney. Então, o primeiro presidente do Brasil redemocratizado foi Tancredo Neves, mas ele governou, ele não governou. Quem governou foi o seu vice José Sarney. Depois vocês podem pesquisar aí, falando sobre a morte de Tancredo Neves. É muita polêmica, você vai encontrar muito vídeo, muita gente falando que a respeito disso, porque ele foi operado de emergência, depois ele fez 6 cirurgias de uma vez só, e depois de 38 dias ele morreu. Então, tem muita polêmica em relação à morte de Tancredo Neves, mas o que vai entrar para a gente, para o nosso assunto agora, que o que interessa, é que ele morreu antes de assumir a presidência do Brasil. Tem uma versão que diz até que ele levou um tiro, e aí foi levado para o hospital, e aí disseram que não, ele está com uma doença inflamatória para tentar amenizar a polêmica que ele levou um tiro. Na verdade, para a historiografia, ele morreu de diverticulite. Mas tem muita polêmica a respeito disso. Tem gente que diz que ele morreu envenenado, tem gente que morreu de um tiro e por aí vai. As polêmicas em relação a ela. Agora, que é estranho, já é. Depois da ditadura militar, o presidente militar Com licença, Dani. morreu antes de assumir a presidência. Isso é complicado, realmente. Mas para a Ele historiografia oficialmente oficial, foi não, chamado de ele morreu presidente? de diverticulite. Oi? Ele oficialmente foi chamado de presidente? Lógico, ele foi o presidente eleito. Ele ganhou Porque a a gente faixa? tem que ver que, por exemplo, quando o Bolsonaro foi eleito, chamavam-se ele de presidente eleito. No ano seguinte, aí ele passou, de fato, a ter o cargo de presidente, mas ele era presidente eleito. Agora, ele podia gerenciar o executivo do Brasil? Não. Só no ano que entrasse em vigor o seu mandato. Que, no caso, não aconteceu isso com o Tancredo. Eu pensava que a pessoa só era presidente depois que entrava em vigor o mandato. Começava a trabalhar lá direto no Tancredo governo. aceitou o desafio de candidatar à presidência com apoio de Ulisses Guimarães, aquele que fez tanta movimentação pelo Direta Já, venceu a eleição, sendo eleito o primeiro presidente civil depois de mais de 20 anos. Sua posse estava prevista para o dia 15 de março e, na véspera, ele foi internado no hospital em Brasília com fortes dores abdominais. José Sarney tomou o seu lugar. Depois de 7 cirurgias, veio a falecer aos 75 anos de idade. Então, tem muita polêmica a respeito da morte dele, mas para a historiografia,
ele faleceu naturalmente. E aí quem veio foi o vice dele, José Sarney. E aí José Sarney toma posse como presidente. Primeiro ele toma posse interino, né? Porque é o período que Tancredo estava fazendo a cirurgia. E depois, quando Tancredo morre, aí confirma a posse de José Sarney como primeiro presidente do Brasil a assumir, de fato, a presidência do Brasil após o governo dos militares. Durante seu governo, ele criou uma estrutura, tá, democrática, visando criar uma nova Constituição, porque a última Constituição tinha sido criada no período da ditadura militar, mas ele fez acordo, né, tinha tido acordos entre Tancredo e os próprios militares, que, presta atenção, entre Tancredo e os militares, que não haveria nenhum tipo de investigação dos crimes cometidos durante a ditadura. Vê que real democracia foi essa? Vamos abrir o regime militar, vamos abrir. Ok. O presidente eleito faz um acordo com os antigos governantes, os militares, de que nenhum tipo de investigação dos crimes cometidos por militares poderiam ser investigados. Bem ambígua essa situação, né? Outra coisa, durante o governo de Sarney, como eu disse a vocês, ele criou uma equipe, né, tanto a respeito para tentar criar uma estrutura democrática como a nova Constituição, como ele também buscou contornar as crises econômicas do Brasil, né, que o Brasil tinha herdado, né, uma grande crise econômica devido àquele famoso milagre econômico e as consequências dele. Então, durante o governo de Sarney, ele criou, no ano de 1986, um plano econômico para o Brasil, que era o Plano Cruzado. O que esse plano consistia? Automaticamente em controlar os salários e principalmente controlar os preços, porque se não controla o preço, não controla a inflação. A inflação faz isso. O valor é 5, de noite o valor é 10, e aí sucessivamente os preços se alteram, se oscilam. E durante o plano cruzado, a medida foi congelar, procurar controlar os salários, os preços, para tentar desestabilizar ou estacionar a inflação. No primeiro momento, ok, deu certo, mas com o tempo, esse plano não deu resultado, porque o consumo da população com os preços estáveis aumentou e não tinha fundo para aplicar na economia. Então, inicialmente foi aquela euforia econômica e depois um monte de falência ocorreu durante o governo de José Sarney, graças àquela herança lá do governo militar. Aí o governo de Sarney chegou a ter uma inflação de 1.764% ao ano. A economia brasileira não conseguiu tentar impedir a inflação que estava acontecendo desde a época do regime militar aqui no Brasil. No plano, no campo, se na economia as áreas não estavam muito boas, no campo também não teve muito destaque na época de José Sarney, a não ser quando na Constituição de 1988, né, todo mundo esperava que essa nova forma de governo trabalhasse questões significativas do campo, isso também não foi trabalhado. Então, o governo de José Sarney fracassou em amplos setores, na parte urbana, na parte industrial, na parte agrária, não controlou a inflação. O plano cruzado não resolveu a economia, foi totalmente fracassado. Ele criou o Plano Cruzado 2, onde a população se sentiu profundamente enganada, porque dizia que os preços continuavam a aumentar consideravelmente, e aí, no final do seu mandato, ele amargou 2.000% de inflação ao ano. Deixa eu botar uma coisa para falar aqui com ele. Acho que tá bom, de Sarney, né? Aqui, ó. Sarney assumiu o governo prometendo cumprir as propostas firmadas anteriormente por Tancredo, inclusive permitiu que as eleições para prefeito fossem realizadas por voto popular, ou seja, indireta quer dizer. Sarney pegou um Brasil arruinado, índice de inflações era altíssimo,
a população sofria com desemprego, miséria e dívida externa, herdadas do período militar, que assolavam o país. Iniciou a nova república. Durante os anos do governo Sarney, foram promovidas várias mudanças, dando início a um processo da redemocratização. Como eu disse a vocês, tem a ideia de uma nova Constituição, que a Constituição que tinha era do Brasil, foi na época da ditadura militar. Para combater a inflação, ele lançou o Plano Cruzado, que foi uma catástrofe, né? Se eu lembro, era tudo pelo social. E aqui, o Plano Cruzado, que visava principalmente o controle da inflação, liderado pelo ministro da Fazenda, Dício Funaro. O Plano Cruzado ficou conhecido como prévia a seguinte medida: criação de uma nova moeda, o cruzado, em substituição do cruzeiro, congelamento dos preços da mercadoria, congelamento do salário, fim da correção monetária. Isso tudo aqui, é para acabar com a inflação. Esse plano foi duramente criticado, foi um plano que, na verdade, foi um fracasso total, o Plano Cruzado, não resolveu o problema da inflação, não resolveu a economia, e aí ele vai e lança o Cruzado 2. E aí a população no Brasil não aguentava mais, se sentiu enganada, porque os preços continuavam a subir, e ao final do governo dele foi uma grande recessão econômica, o governo de Sarney. Já eu falo mais um pouquinho. Eu cheguei na hora do meu intervalo, não foi? Sim, chegou sim. Pronto. Quando eu No voltar, 52. eu vou terminar Sarney para entrar na Constituição Cidadã, para a gente entrar em Collor. Tá? Já, gente. Já volto. Beleza. Tchau, Dani.